Meus amores, meus queridos alunos do segundo ano A e B. Gente, vamos começar mais uma semaninha e hoje eu quero estar dando sequência ao nosso conteúdo sobre componentes naturais. Então, corre aí, pega o seu livrinho de ciências, tá? Abre na página 45 e vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Na aula passada, eu falei sobre componentes naturais e deixei a atividade da 44 para que vocês fizessem, tá? A correção eu vou estar enviando um gabarito depois, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade na 45 sobre os componentes naturais, que nós já aprendemos que os componentes naturais é o solo, a água, a luz do sol, o vento, tudo que recebemos da natureza, componentes naturais. Eles estão aí livres para que possamos usar. Hoje nós vamos vamos fazer essa página 45 falando um pouco sobre os cuidados que devemos ter com o sol. Gente, sabemos que o sol, ele vem para iluminar e aquecer o planeta, mas não podemos nos expor assim à luz do sol todas as horas do dia, tá? Existe um momento de estarmos saindo ao sol. Então, esse momento seria ideal que fosse até às 10 da manhã, tá? Que você pudesse pegar o sol, até porque a pele precisa para produzir a vitamina D. E depois desse horário só vai ser possível às 4 da tarde, que é quando a luz do sol está menos intensa, né? O planeta já deu aquele giro de rotação, já vai amenizando os raios solares e aí dá para se expor. Em outros horários devemos ter cuidados específicos, como por exemplo, usar o protetor solar, usar óculos de sol quando for se expor ao sol, evitar os horários mais quentes, que são os depois das 10 horas, tá? Até às 3 da tarde são os horários muito quentes. E nos dias quentes dá preferência a roupas leves, com cores claras, tá? Cores que não absorvam muito a luz do sol. Tem cores, gente, que conseguem esquentar bem mais do que outras. Por exemplo, as cores claras, como o branco, o amarelo, o azul, ela refresca mais. Então, para esses dias quentes, colocar roupinha mais leve, as camisetinhas, o shortinho, e não ficar se expondo ao sol antes das 10 da manhã, tá bom? Outro cuidado que devemos ter é com relação à água. Beber bastante água durante o dia, tá? Tomar sucos, evitar os refrigerantes porque não são saudáveis, mas o suco nesses dias quentes cai muito bem, tá? E manter-se hidratado com bastante água. Aí sobre esse texto, os cuidados com o sol, tem uma questãozinha que vocês vão fazer agora, tá? Que cuidado devemos ter para evitar queimaduras na pele ao expormos ao sol? Então, é simples. O que é que você vai colocar aí? Né? Evitar a exposição ao sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Além disso, é recomendável usar protetor solar, chapéu, óculos escuros e ficar abrigado em lugares frios, em lugares com sombra, tá? Esses são os cuidados que devemos ter quando estivermos nesses dias quentes se expondo ao sol. Usar o protetor solar, óculos de sol, chapéu, sempre que você for precisar sair ao sol, tá bom? E roupas leves e se abrigar em lugares frios, lugares com sombra. Notando isso aí, nessa perguntinha, você vai passar direto para a página 46. Na página 46, nós temos aí formação da sombra. Gente, eu sei que todo mundo sabe o que é a sombra, né? A sombra é quando você se expõe à luz, pode ser uma luz natural ou a luz do sol, e ela não consegue passar para o seu corpo totalmente, fazendo uma parte escura, como eu estou fazendo aqui no meu quadro. Estão percebendo? Ó? A luz da minha casa está batendo na minha mão e lá atrás, ó, no quadro, está refletindo a sombra da minha mão. Como é que isso acontece? Isso acontece, gente, essa parte escura, ela se reflete porque a luz não consegue atravessar todo o corpo.
E quando eu falo corpo, pode ser qualquer coisa, pode ser eu como pessoa, pode ser uma árvore, pode ser um objeto que está na presença da luz. Se a luz não penetrar todo esse corpo, vai formar uma sombra. Então, a sombra é a área escura que se forma quando a luz não consegue atravessar o corpo. Para que a sombra se forme, é necessário que tenha uma luz, tá? Essa luz pode ser a luz natural, como aqui é da... Eu estou usando para projetar a sombra no quadro, ó. Estão vendo lá a sombra que eu estou fazendo? Eu estou usando a luz artificial da minha casa. Mas as sombras, elas podem se formar também na presença da luz solar, tá bom? Como o sol e uma lâmpada, um corpo não permite passar a luz como um tronco de uma árvore ou um caderno. Então, o que eu estou falando assim, quando eu falo de corpo, poderia ser o caderno, poderia ser uma árvore, pode ser qualquer objeto que você deixou na presença da luz. Eu vou usar aqui também o caderno para formar a sombra, ó. Estão vendo que eu estou colocando o caderno? Se você observar bem aí no vídeo, lá atrás tem a sombra do caderno. Então, a sombra nada mais é do que a parte escura de um corpo que se propaga quando a luz não consegue observar, atravessar esse corpo, ok? E aí, sobre as sombras, tem umas perguntinhas que diz assim: observe a imagem. Você vai pegar o seu livrinho, vai observar essa imagenzinha e você vai primeiro circular as partes mais frias, tá bom? Circule os locais mais frescos do ambiente. Então, nesse ambiente aí, qual a parte que vai estar mais fria, que vai ter sombra, tá? Todos eles vão fazer sombra, só que tem uma parte que vai fazer mais, ó. Observe que a árvore vai ser, se você ficar embaixo, a sombra vai ser mais fresquinha, maior. E também aqui, ó, a tenda também vai dar uma sombra maior. Então, você vai estar circulando esses dois. E a pergunta de número da letra A é: como esse ambiente é iluminado? Qual é a fonte que está iluminando esse ambiente? É a luz do sol ou é uma luz artificial? Gente, como é um ambiente aberto, com certeza é a luz do sol, tá? A fonte que está iluminando esse ambiente, você vai colocar aí luz do sol. E a parte que está mais friinha para você circular, circula a árvore e circula também a tenda. A página 47, ó, é mais exercícios sobre sombra que vocês vão fazer depois, porque agora eu quero falar sobre o início e o fim do dia, tá bom? Olha só. Então, nós já vimos aí que o sol é a fonte que ilumina, tá? Quando ele surge, acontece o dia. Quando ele se esconde, surge a noite. Ele tem sempre hora para surgir e hora para se esconder. Lembrando que o sol, eu tenho até ele aqui no meu painel, ó, o sol, ele nasce sempre na mesma direção. Ele sempre vai surgir do leste, vai percorrer o céu todinho e vai para o oeste. Isso porque ele está andando? Não. Isso porque a Terra gira, né? A gente sabe que ela faz aquele movimento. Eu tenho aqui uma imagem do planeta Terra e vocês sabem que a Terra faz aquele movimento de rotação, que é um giro em torno dela mesma. À medida que ela vai fazendo esse giro, ela vai ficando em frente com o Sol. E a outra parte dela que não está de frente com o Sol, vocês já viram que vai ficar escura, né? Que vai formar uma sombra. Essa sombra no planeta a gente chama de noite, tá? A parte iluminada a gente chama de dia, a parte que está em sombra a gente vai chamar de noite, tá bom? Então o sol nasce sempre a leste e vai até o oeste. Isso porque não é porque ele está em movimento, mas sim porque a Terra faz um movimento de rotação que dá origem aos dias e à noite. O caminho percorrido pelo sol. O movimento percorrido pelo Sol é chamado de movimento aparente do Sol, tá? Movimento aparente do Sol. Por que movimento aparente? Porque, na verdade, ele não está se movimentando, né, gente? Quem está em movimento mesmo é a Terra. Mas esse movimento precisa acontecer para poder formar os dias e as noites. O Sol marca o início do dia a leste, quando ele
leste quando ele nasce e se põe a oeste, formando assim os dias e as noites. Sobre esse conteúdo, tem aí a página 49 que vocês vão fazer. Então, eu vou deixar hoje 2 páginas para vocês fazerem. A página 47, falando sobre a formação das sombras, e a página 49, formando sobre o início do dia, tá bom? Essa é a nossa aulinha de hoje. Vamos fazer nossa tarefinha e até a próxima semana, se Deus quiser.